pessoal, então, hoje eu vou contar pra vocês quando eu dormi com meu professor. Não, ele não tinha 50, 60 anos e não era meu sugar daddy. Era só o meu professor de matemática e não era meu professor da escola, era um professor particular. Mas enfim, vocês vão entender tudo que eu vou contar pra vocês da história. Como todas as minhas histórias acontecem naturalmente, foi uma coisa que aconteceu. Então, eu não saí loucamente procurando por um professor pra ter um caso. Mas enfim, voltando pro terceiro ano do ensino médio agora, eu tava muito feliz que o ano tava acabando, que as aulas iam finalmente acabar pra sempre, em partes, né? Pelo menos naquela escola que eu não aguentava mais. Só que tinha uma coisa me prendendo ali, que era matemática. Nas outras matérias eu tava indo super bem, em partes. Eu tava bem, não super bem, mas eu tava bem. Mas matemática foi muito difícil. E não era só eu que tava indo mal em matemática, todos os alunos, todos os meus colegas estavam bem ferrados em matemática. Os alunos que entendiam estavam indo mal e os alunos que não entendiam estavam extremamente ferrados, que era o meu caso. A minha situação era extremamente delicada porque eu precisava tirar nota máxima em todas as provas, caso contrário eu não ia conseguir ser aprovado. Eu entrei em desespero, não sabia mais o que fazer, porque todo mundo já tava tendo aula particular fazia um tempinho, né? E eu deixei, pensei, não, eu vou passar, eu vou passar. Aí quando eu vi, meu Deus, não vou passar. Aí eu falei com a minha mãe, mãe, eu vou reprovar, eu preciso de um professor particular e eu preciso me esforçar muito, caso contrário eu não vou conseguir. E eu já tava em desespero, não sabia o que fazer. E minha mãe entrou em contato com a minha tia, que conhecia alguns professores, e ela super ajudou. Aí ela passou o contato dessa professora. Tudo bem, marquei aula com ela, marquei uma aula pra ver como era, como que ela ensinava. Tive aula com ela por um mês, eu tava confusa, eu não entendia nada, na verdade. Tava muito complicado. O professor na escola falava uma coisa e na casa dela, porque as aulas eram na casa dela, ela falava outra. E aí eu pensei, vou esperar a prova, se eu for mal na prova eu vou parar de ter aula com ela porque não tá ajudando nada. Fiz a prova, fui mal. Pensei, ok, não sei mais o que eu vou fazer da minha vida, porque não ajudou em nada. Aí minhas colegas estavam conversando como elas tinham ido, e uma das nossas colegas foi super bem na prova. E eu pensei, como tu fez isso? Por favor, me passa a receita aí, porque eu tenho que anotar tudo. E ela falou, eu tô tendo aula particular com um professor muito bom, eu quero, preciso, passa o contato dele, por favor. Aí ela disse, tá, vem cá. Aí ela me passou o contato, falou, e ele é bem bonito, não sei o que. Eu acho que foi isso que me motivou, que eu acho que ele é gay. Daí eu pensei, tu acha que todo mundo é gay? Porque ela sempre achava que todo mundo era gay, sabe? Outro dia eu entrei em contato, falei que precisava de aulas particulares e que a minha situação tava bem difícil e que eu precisava mesmo, era urgente. Quando eu entrei na sala, coloquei o olho nele, eu já pensei, quero. Sabe quando o teu gaydar apita, tipo, parece que vai explodir? Foi mais ou menos isso. Ele era super discreto, não sabia que ele era, ou que ele curtia. Não sei explicar, mas a gente sabe. Ele foi super simpático, me explicou bastante coisa sobre as aulas, como ia funcionar, porque eu passei todo o que eu precisava aprender, as coisas que eu tinha mais dificuldade. Na verdade, eu nem sabia o que eu tinha dificuldade, porque era tudo, né? E expliquei tudo pra ele, falei que eu tava numa situação bem complicada e que realmente eu precisava ter aula 2 vezes por semana ou até mais, porque eu precisava entender o mais rápido possível. Ele sempre foi muito simpático e compreensível e sabe quando tu gosta de passar o tempo com uma pessoa? Então era assim, eu ia pra aula super feliz e eu tava entendendo tudo, eu só queria aprender mais e mais e mais, e quando eu não entendia alguma coisa, ele explicava 8 vezes pra eu entender. Nós começamos a desenvolver uma amizade ali no meio de tudo isso. E eu esqueci de falar que ele dava aula em um cursinho que ele dava aula pra várias pessoas, é tipo aqueles cursinho pré-vestibular, alguma coisa assim. E depois que acabava as aulas dele, ele geralmente dava aula pra quem tinha dificuldades na escola, alguma coisa assim que precisasse. Teve um dia que eu não tava entendendo um negócio mesmo, e aí ele sentou do meu lado, ele sentou numa carteira do meu lado, e aí ele veio mais perto de mim, colocou a mão na minha perna. Eu gelei e pensei, não tira mais essa mão daí, por favor. E ele ficou com a mão na minha perna e eu tentei mostrar que eu tava confortável com a mão dele na minha perna. E fiquei, tipo, super balançando a perna, assim, mas não de uma forma tira, sabe? E aí fiquei sorrindo e tal, e ele ficou me mostrando como fazer os negócios e... Sei lá, foi uma coisa muito íntima ali. Depois disso, nós tivemos outra aula ainda na semana. Foi super divertido, como sempre era, foi legal. E... ok, não teve nada demais. Parece que esse momento de intimidade que nós tivemos na aula passada
abriu os caminhos pra tudo. Na outra semana ele me ligou um dia antes da nossa aula e falou que a sala ia estar ocupada, outro professor ia precisar usar ela aquele dia, e se eu queria ter aula na casa dele. Aí eu falei, tudo bem, não tem problema. Perguntei onde era a casa dele, ele me explicou o caminho, falou que não era tão longe, e não era realmente, era mais perto da minha casa do que da escola, então tava tranquilo. Eu fui na casa dele, cheguei lá, ele tava me esperando, ele tinha arrumado a mesa com os livros e tudo mais pra a gente ter uma aula normal. Não tinha quadro, lousa, sei lá como é que vocês falam na cidade de vocês. Nós íamos estudar nos livros e nos cadernos e ele ia repassar algumas coisas que ele já tinha me explicado. Nós ficamos um tempo estudando, normal, aí ele falou, quer dar uma pausa agora? Eu falei, tudo bem. Aí nós paramos, ele pegou um suco, nós tomamos e começamos a conversar sobre várias coisas. Ele me perguntou dos meus relacionamentos, eu falei que não tava namorando, que não tinha aparecido nenhum cara legal. E ele falou, então, a mesma coisa comigo, e nós começamos a conversar sobre isso. Ele falou que não tinha achado ninguém pra ficar junto e tudo mais. O assunto foi prolongando e quando a gente viu, a gente já tava sentado no sofá, conversando, comendo, bebendo e assistindo televisão. E eu esqueci de falar no começo do vídeo que ele tinha 24 anos. Não era muita diferença, mas tinha uma diferença de idade bem grande. E sabe quando tu olha pra uma pessoa, a pessoa te olha e rola aquela química, aquela coisa, e daí vocês se beijam? Foi mais ou menos assim que aconteceu. E aí nós ficamos e depois disso vocês sabem o que aconteceu. Nós continuamos com as aulas na escola e no final de semana eu ia na casa dele e às vezes ele me explicava alguma coisa que eu não entendia, mas eu não ia pra ter aula na casa dele. Nós não tivemos muitas aulas depois disso, foram mais 2 semanas e que a gente ficou, porque já era final do ano e depois teve as férias, enfim, e nas férias eu fui viajar e aí nós acabamos nos afastando. Mandei algumas mensagens pra ele durante as férias, mas nada demais, acabou esfriando e aí não aconteceu nada. E foi isso que aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um like no vídeo se vocês gostaram. E até a próxima. Tchau!